Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje que o tema é as duas promessas de Deus. As duas promessas de Deus. Deus quer levantar uma igreja gloriosa na terra. Deus não quer te abençoar. E ponto final. Uma pausa dramática para gerar um pouco de desconforto. Pronto. As pessoas pensam que Deus está no negócio de abençoar pessoas. Nós pensamos que o negócio de Deus, Ele abriu uma igreja para abençoar. Igual o McDonald's abriu um negócio para vender hambúrguer, o Habib's para vender esfirra, Deus abriu uma igreja porque o negócio dele é abençoar as pessoas em troca de algumas músicas, uma gorjeta para ele e algumas lágrimas de vez em quando. O negócio de Deus não é te abençoar. Te abençoar faz parte do processo, e isso vai acontecer, essa é a boa notícia. Mas o que Deus quer fazer na tua vida é muito mais do que abençoar você. O que Deus quer fazer na igreja é muito mais do que abençoar a igreja. O que Deus quer fazer é edificar um povo para a habitação aqui na terra. Alguém diga aleluia a isso. Oh, aleluia. Deus quer levantar um povo, edificar um povo. Deus não quer te abençoar e ponto final. Deus quer edificar você. E nesse processo de ser edificado, você é abençoado. Aleluia. Qual a maior promessa de Deus para o mundo? A maior promessa de Deus para o mundo é: eu vou salvar você. A maior promessa de Deus para o mundo eu vou trazer salvação, eu vou resgatar você, eu vou salvar você. E só quem esteve perdido, ou quem está perdido, consegue ver beleza em ser encontrado. Eu estava perdido, fui encontrado. Eu estava desesperado e Ele me encontrou. Só quem esteve perdido ou está perdido consegue ver beleza nessa questão de ser encontrado. O problema, e isso sim é um problema, é quando a igreja vive nesse looping da mesma promessa que é para o mundo. Porque a maior promessa para o mundo é: eu vou te salvar. Inclusive, se você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, não seja cabeção. Se teve alguém que correu de ser crente, fui eu. Mas não adianta. Aceita o amor de Deus, seja salvo. E ser salvo é o primeiro passo, é o começo de tudo. Então, o maior problema para a igreja é quando nós vivemos nesse looping de sermos salvos, como se o objetivo de Deus fosse te salvar. Outra coisa que também quero provocar vocês aqui, eu espero voltar mais vezes, então algumas frases minhas são meio polêmicas, pastores, mas vocês vão entender, tá bom? Eu espero, em nome de Jesus. O propósito de Deus para a igreja não é: eu vou te salvar. A promessa de Deus para a igreja não é: eu vou te salvar. Essa promessa é para quem está perdido. Assim como... Porque se você acha realmente que, como igreja, quem é que faz parte da igreja? É a igreja. Então, eu sou crente. Quem é que é crente? Glória a Deus. Eu amo os crentes. Meu negócio é falar para crente. Eu não sei se Deus está me castigando ou me amando, mas eu amo crente. Se você, como crente, pega essa promessa que é para o mundo de ser salvo e traz para você como se fosse a maior promessa de Deus, você vai ser roubado do seu destino profético, do seu propósito profético, porque você entra naquele ciclo da queda. Eu estou perdido, Ele me acha. Eu estou doente, Ele me cura. Eu estou triste, Ele me alegra. Eu estou miserável, Ele me prospera. Aí passa um tempinho, estou perdido, Ele me acha. Você fica nesse loop. A maior promessa de Deus para o mundo: eu vou te salvar. Mas qual seria a maior promessa de Deus para a igreja?
A maior promessa de Deus para a igreja é: vocês receberão poder. Eu vou falar novamente, porque você tem que celebrar isso. A maior promessa de Deus para a igreja é: vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Porque se você pensa que ser salvo é o maior objetivo de Deus, você deveria ter morrido no teu batismo, então. Batizou, morreu. Próximo. Se você acha que Deus quer povoar o céu com salvos, isso é um pedacinho da história. Deus não quer povoar o céu com salvos. O negócio de Deus não é encher uma perua para nós subirmos, fugirmos e irmos para o céu. Porque se fosse isso, você morreria no teu batismo. O que Deus quer fazer é encher a terra com filhos e filhas maduros que vão trazer a glória de Deus. Deus não está ministrando você para você ir para o céu. Deus está edificando você para você trazer o céu aqui para a terra. Alguém diga aleluia a isso. Deus está edificando famílias, homens, mulheres, jovens, crianças, para trazerem o céu aqui na terra. A primeira promessa de ser salvo tem uma palavrinha dentro dela, que é: venha como está. Venha. Cara, você sair de um ponto, saímos de Campinas agora. Muito rápida a viagem, conversando, uma conversa agradável com o Léo. Nem senti a viagem, 30 minutinhos, puf. É emocionante. Tem paisagens, muda cenários, você vai olhando paisagem. O venha é sair de um ponto e ir para o outro. É emocionante. E tudo bem, é ótimo isso. A promessa da salvação tem essa palavra escondida dentro dela: o venha. Venha como você está, venha. Sai desse lugar e vem. Ótimo. Mas a segunda, aqui já começa a separar os que dizem que querem dos que realmente querem. A segunda promessa, ou a maior promessa de Deus para a igreja, já não é a palavra venha. Vocês vão entender tudo daqui a pouco. Mas sim a palavra fique. Vamos ler um texto para ninguém dizer que eu não estou lendo Bíblia. Lucas 24. Vinte e quatro, 49. Não precisa nem abrir se você não quiser, porque eu só vou ler e já vou sair daqui. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ah, meu velho, aqui já começa a ficar mais difícil. Não é venha. Quantos querem de verdade trazer o céu na terra e influenciar as esferas da sociedade, a sua família, o seu vizinho? Quantos querem de verdade? Aleluia. Então já é a outra promessa, é a promessa para a igreja, é receber poder. O receber poder tem essa palavra: fique na cidade. Meu irmão, experimenta na tua casa, quando você for orar, e eu sei que você ora, experimenta tirar a música, não ficar andando, não ficar se movimentando. Pega uma cadeira, senta na cadeira e começa a orar sentado, em línguas, em português, onde você quiser. Senta e começa a orar, sem música, sem ler nada, sem se movimentar, só fica. Ora. Você vai olhar para o relógio e se passaram 40 segundos. Não vai, porque não tem emoção, não tem a distração, não tem a emoção de sair de um ponto e ir para o outro. Às vezes eu estou orando, coloco um louvor, porque crente ora com louvor, né? É quase que um protocolo. E o Espírito Santo falou assim: tira a música,
tira tudo, pega essa cadeira e senta aqui e fala comigo aqui sentadinho. Meu irmão, parece aqueles caipira que chega do interior assim, e fala, oi aí, Senhor. No começo, a sua alma não sabe nem como conversar, porque você se apoia numa música, já ergue a mão, e não tem nada de errado com isso. Só que um exercício que Deus me pediu foi, eu e você agora, a minha respiração e a sua respiração. A tua voz e a minha voz, só nós dois aqui. Meu irmão, não vai, é difícil, não flui. Mas é nesse treinamento, é nesse exercício, que o Senhor vai trazer sobre você e sobre mim, um grande mover do Espírito Santo, um grande derramar do Espírito Santo. É nesse treinamento, onde você sai da primeira promessa de ser salvo. Aí eu vou para a igreja, por quê? Porque eu preciso do meu milagre, e não tem nada de errado, aqui realmente é lugar de milagre. Eu estou indo aos cultos, porque eu preciso de um livramento, não tem nem nada de errado, porque aqui realmente é lugar de livramento. O problema é quando eu e você temos essa relação com Deus. Ele só existe para te dar milagre, livramento, prosperidade, mudar de emprego, fazer uma viagem de vez em quando. Espera um pouquinho, o que é isso, velho? Deus está formando, edificando, treinando e capacitando um povo para trazer o céu na terra. E nesse processo você é abençoado. Mas agora Ele começa a separar. Fique na cidade. Fique na cidade. Na primeira promessa, a promessa para o mundo, a salvação, tem uma outra palavra também ali escondida. Abre comigo agora, se você quiser, João capítulo 4. João 4, 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A salvação tem a palavra venha e tem a palavra fonte. Você estava seco, agora tem uma fonte em você. Estava perdido e Ele te encontrou. E fonte fala de uma influência geográfica limitada, que é o quê? A sua vida. Por isso que Deus não tem neto nem sobrinho, só tem filhos. A fonte fala de você, fala algo para você, que já é algo maravilhoso. Como eu disse, estava perdido, foi encontrado. Estava triste, Ele me alegra. Estava doente, Ele me cura. Mas é algo para você. Fonte fala sobre você. A promessa de Deus para a igreja não é fonte. A promessa de Deus para a igreja, João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ei, a promessa de Deus para a igreja não é fonte. A promessa de Deus para a igreja é que do seu interior agora fluirão rios de água viva. Sabe quando que Campinas, região, São Paulo, o Brasil vai ser tocado, transformado, impactado? Não é quando os crentes se reunirem com as suas fontes individuais. Porque fonte, aqui certamente tem. Você vai em alguma cidade do interior, eu sou de uma cidade que tem
12 mil habitantes. Você imagina isso? Cabe dentro de um shopping, todo mundo. Metade é parente e a outra metade casou com parente. É bizarro. 12 mil habitantes. Você vai na minha cidade ali, você vai na praça, tem uma fonte. Geralmente um anjinho fazendo assim, ou uma garça, alguma coisa que solta a aguinha, aí você ilumina a fonte. Você consegue, se muda a administração da prefeitura, o cara pode pensar, vou mudar a fonte de lugar. Porque fonte é algo mais fofo, fonte é algo mais fácil de lidar. Você consegue manipular a fonte. Eu quero ela mais para cá. Não, eu vou soterrar essa fonte. Não, eu vou mudar de lugar, eu vou abrir mais para cá, mas a influência geográfica é muito limitada. Fonte não vai transformar a tua família. A tua salvação e ponto final não vai transformar a tua casa. Não vai transformar a tua vizinhança, não vai transformar a tua cidade. Porque é algo seu, para você. É um recurso para você. Mas quando nós entramos na maior promessa de Deus para a igreja, que é, recebereis poder, que passa pelo fique, e passa pelo rio, não existe rio de 1000 metros, não existem rios de 10 quilômetros, não existem rios de 50 quilômetros, não, isso aí não existe. O rio, ele cruza cidades. O rio, ele cruza estados. O rio, ele cruza países. Quantos lembram da tragédia do Rio Grande do Sul? Chuva e rio. A água foi subindo. Eu ministrei lá logo depois da tragédia. Prédios de 3 andares em alguns bairros ficaram totalmente submersos. Barraco destruído. Mansões, o cara mostrou um vídeo de uma mansão milionária. A mansão rachou no meio. Perdeu tudo. Por que aconteceu isso? Chuva, água do céu e rio. Igreja que eu fui ministrar está a mais de 2 quilômetros longe do rio. E a água chegou lá e subiu. Alguém poderia dizer, mas eu sou rico. Quase virou um meme aqui, né? Eu sou rica, né? Eu sou rico, o rio não vai vir. Eu vou. Não, mas eu sou todes, me respeita. Eu vou pegar você. Eu vou subir. Mas eu sou de direita. Eu vou subir também. Eu vou te pegar, vou pegar a tua casa. Eu sou de esquerda. Mas aí que eu vou mesmo. Eu vou subir. Eu vou chegar. Eu sou branco, eu sou preto, eu sou amarelo, eu sou vermelho, eu sou azul. Eu vou pegar todo mundo. Você imagina, de verdade, não hipoteticamente, de verdade, se o rio de Deus começa a fluir do seu interior, 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 do seu, do meu, e o seu rio vai se juntar com o meu rio, que vai se juntar com o seu rio, que vai se juntar com o seu rio, vai se juntar com o seu rio, e Deus mandando chuva, Deus manda a chuva e o rio flui, Deus manda a chuva e o rio flui, Deus manda a chuva e o rio flui, Deus mandando chuva e o rio subindo, e aí a política, os políticos tentando colocar alguns diques para impedir que esse rio saia, e o rio batendo, puf, puf, eu vou sair, puf, mas vai demorar, mas eu estou subindo, está subindo. Você imagina, meu irmão,
Quando a igreja realmente se levantar nessa nação com o entendimento que o rio precisa sair, o rio precisa sair. Não vai ter esfera, essa esfera é difícil. Não, esse bairro é difícil. Não, essa etnia é difícil. Não, olha, essa esfera é impossível. A igreja nunca vai conseguir invadir essa esfera. Meu irmão, deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. A minha família é difícil. A minha família era catumbeira. Alguém já foi catumbeiro aqui? Católico de dia e macumbeiro à noite. Já foi, vai, confessa. A minha família era catumbeira. Eu fui o primeiro crente da minha família, logo o pior. Deus não te escolheu porque você é o melhor. Deus te escolheu porque você era o pior. E Ele ama fazer isso. Paulo era serial killer, brother. Paulo era serial killer. Deus olhou e falou assim: gostei desse cara. Aí Deus pegou ele, falou com Ananias: Ananias, vai falar com Paulo. Senhor, o serial killer? Eu já dei uns tapas nele, está tudo certo, vai lá. E para garantir, deixei ele cego para não ter problema. Aleluia. O que está faltando na igreja, o que está faltando em nós como crentes de verdade, é sairmos da primeira promessa ou da maior promessa, que é a salvação. O crente busca a Deus para resolver os seus problemas. O crente só busca a Deus para resolver os seus problemas. E como eu disse, quero ser enfático nisso, não tem nenhum problema em Deus resolver os nossos problemas, porque Ele é nosso Pai. Ele realmente se importa com você. A questão é quando nós achamos que esse é o ponto final. Jesus não morreu para te dar um HB20, irmão. Era uma piada. Jesus não morreu para te dar um HB20. Aleluia. Aleluia. Essa esfera é muito difícil. Essa região é difícil. Deus manda chuva e o rio vai subindo. Esse rio está muito longe daquela esfera. A igreja não chegou nem perto ainda. Deixa o rio subir para você ver. Deixa a água. Não como fonte. Fonte, a influência geográfica é o seu umbigo, é você. Mas rio não fala de você. A fonte fala de você. Mas rio não fala de você. O rio fala através de você. E tem um detalhe. Você vai na fonte, você consegue se molhar, pastor, e decidir a hora que você sai. A água está muito gelada. Não curti. Não vou. Pode só molhar o rostinho. Bem fofo. O rio é fofo. Ou melhor, a fonte é fofa. A fonte é fofa. Você quer ver um crente que é só fonte? Tem um exemplo. O cara sempre senta nessa cadeira aqui. A vida inteira, há 10 anos, aquela é a cadeira que ele mais ama. Aí um dia, um outro irmão senta naquela cadeira. Aí ele fala assim: em nome de Jesus, o diabo está me afrontando. Aquela é a minha cadeira. Vou sair da igreja. O quê? Você vai fazer isso porque sentaram numa cadeira ali? Outra coisa. A pastora passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Estou triste. Não estou me sentindo pastoreado. Vou sair da igreja. Irmão, compra um poodle, compra um hamster, sei lá, vai fazer crossfit, entra para o grupo do pedal, faz alguma coisa. Você está carente. Homens, vejam como está a sua texto. Deve estar baixa. Deve estar com texto baixa. Quer chorar toda hora, está triste. Isso é um crente fonte. É um crente. Eu orei a Deus e Deus não respondeu a minha oração. Estou triste. Você está triste? Você está tristinho?
Esse é o crente fonte. E todos nós passamos por isso, faz parte do crescimento espiritual. Tudo bem se você se encontra nesse lugar hoje, mas está tudo errado se você continuar nesse lugar depois de hoje. Porque o que Deus quer fazer é com que os rios fluam do seu interior. E não é o diabo não tem poder para segurar esse rio. Crise financeira não tem poder para segurar esse rio. A única pessoa que consegue segurar esse rio, você e eu. Nós somos os únicos diques poderosos suficientes para segurar o avanço desse rio. E tem uma coisa, quando nós cantamos ou nós lemos na Bíblia, como está lá em Malaquias 3, que Deus vai abrir as janelas do céu, as comportas do céu. Ali Deus fala que quando Ele abrir as comportas do céu, as janelas do céu, Ele vai derramar tantas bênçãos que nós não teremos onde guardar. Aí nós pensamos, está falando sobre mim. Está falando, ali tem uma Hilux para mim, com certeza. Quando Ele abrir a janela, tem Hilux. Aleluia. Tem um emprego novo. Aleluia. A mão de agredir chega a tremer, irmão. A Bíblia diz que a igreja é a janela do céu. Nós somos a janela do céu. Nós somos a porta 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 do céu. Isso quer dizer que não é quando Deus abrir um portal no céu, lá um portal no céu e derramar bênção sobre nós. O que o Senhor está dizendo é, quando eu abrir a porta do céu, quando eu conseguir abrir a porta do céu, as comportas do céu, as janelas do céu, eu vou derramar tantas bênçãos que a terra não terá onde guardar. Meu irmão, não está dizendo que Deus vai abrir um lugar para abençoar você, está dizendo que Deus vai abrir você. Deus vai abrir você. Quando Deus abrir você, a terra muda. Quando Deus abrir você, a terra será cheia da glória de Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O que o Espírito Santo quer fazer com você, com a tua família, com as tuas finanças, com o seu ministério, é edificar você, para Ele poder abrir você. Ele quer abrir você. Ele quer abrir para que esse rio flua. E quando o rio fluir, como eu disse, junta o seu, com o seu, com o seu, com o seu, com o meu. Os rios, imagina os rios se encontrando. Os rios se encontrando, Deus mandando chuva e rio subindo. Não vai ter esfera, não vai ter lugar difícil, não vai ter família difícil. Porque o rio vai subir. E o rio vai chegar, ou seja, quem passar por você, no mínimo, vai ter que se molhar com essa água que flui do seu interior. Vai ter que se molhar com essa água. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deus está levantando uma igreja gloriosa, poderosa, que entende. Uma igreja que entende que são processos. Tem a galera da fonte e faz parte, mas tem a galera que quer o rio, quer aprender a sair rio. Como que eu quebro esse dique, Deus? Como que eu quebro esse dique emocional, esse dique espiritual? Como que eu quebro esse dique? Eu não posso ser nuvem sem chuva. E quando você entra no rio, meu irmão, você pode entrar pela canelinha, como está lá em Ezequiel, e você decide a hora que você sai. Você pode entrar pelo joelho, pelos lombos, mas chega uma hora que você precisa ir mais fundo, e você perde o controle
da sua vida. Não é mais você que manda, não é mais você que decide o ritmo, não é mais você que decide o destino, porque quando você entra no rio, é o rio que decide o destino, o ritmo e tudo mais. Nós perdemos as rédeas, porque ele vai possuir você 100%. E é isso que Deus está fazendo com a igreja no mundo, a igreja brasileira, levando uma igreja para ser igreja gloriosa, porque quando isso acontecer, a terra será cheia da glória do Senhor. Deus quer sair. E outra coisa também, o Espírito Santo não vai descer mais. O Espírito não desce. Não é tempo do Espírito descer, porque ele já desceu. Agora é tempo do Espírito se manifestar. Eu e você somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai descer sobre você. O que ele vai fazer é se manifestar através de você. Só que tem a questão do fique. E não é fácil, guys. Aproximadamente 5.000 pessoas andavam com Jesus pelos desertos ali, para comer pão, para comer peixe, para receber milagre e para ver milagre. E tudo bem, ele sempre teve compaixão da multidão. E a multidão faz parte. 5.000 pessoas, claro, uma média, que queriam a solução dos seus problemas e queriam ver Deus solucionando problemas. E tudo bem, mas avançando nesse projeto de Deus de edificar um povo poderoso, teve o dia da ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que ele apareceu para aproximadamente 500 irmãos, dizendo: fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então 5.000 andavam com Jesus pelo deserto, 500 ouviram do próprio Senhor Jesus, 500 pessoas ouviram do próprio Senhor Jesus: fiquem na cidade. Quanto tempo, Deus? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não foi um pregador qualquer, foi o próprio Jesus que falou: fiquem. Aí eu te pergunto, quantas pessoas ficaram na cidade realmente até o dia que se cumpriu o Pentecostes? Alguém arrisca aí? 120. 5.000 andavam na multidão, 500 ouviram do próprio Senhor Jesus dizendo: fiquem aqui, e apenas 120 estavam no cenáculo do templo quando veio o Pentecostes e o batismo no Espírito Santo. Quando você é fonte, a sua agenda é prioridade. Quando você é fonte, o importante é a sua agenda. Eu não sei o que levou os outros 380. Eu tive que fazer a conta aqui, que eu sou de biológicas. A saírem do cenáculo. A saírem. Eu tenho um compromisso. Eu tenho coloquei feijão lá no fogão. Eu tenho que molhar minha samambaia. Deixa a samambaia morrer. Deixa o feijão queimar. Se Jesus falou fica, fica. Só que o crente fonte, e tudo bem se você é fonte, não quero te ofender muito. Todo mundo já foi fonte, e faz parte do processo, continua. Pega só a primeira parte da pregação, que foi 5 minutos, foi para você. O resto é para quem quer ser rio, para quem quer deixar o rio fluir. O crente fonte, ele tem a sua agenda, a agenda de Deus não é prioridade. Agora, 120 ficaram no cenáculo, esperando, até que veio o batismo no Espírito Santo.
Deus não precisa de uma multidão para fazer o que Ele quer fazer, mas Ele precisa de alguns que estejam famintos, sedentos, desesperados e obedientes a Ele, porque Deus vai levantar um povo obediente a Ele, que tem temor e tem sede, que entende que a vida não é, como eu disse, sobre você, é sobre o que Ele quer fazer na terra, porque você não nasceu por nascer, você foi enviado por Deus. Nós somos templo, eu estou quase acabando já. Para que haja um bom relacionamento entre nós. Quando eu falar que estou quase acabando, eu gostaria que houvesse uma manifestação de tristeza. Um lamento, alguém pode chorar, um grito, mas fique à vontade. Não é obrigatório. É só uma sugestão. Estou quase acabando já. Todo espírito de falsidade eu repreendo, eu quero. O Espírito Santo, Ele quer levar você para um outro nível de intimidade. A sua família vai ser tocada, não é quando Deus abrir um portal em cima da tua casa e tocar eles. É quando o rio que está em você começar a molhar todo mundo. É quando o rio que está em você começar a tocar todo mundo. E o Senhor quer renovar pessoas aqui hoje, com alegria no Espírito, com batismo no Espírito, com paixão pela palavra, paixão por entender a honra, a magnífica honra, de alguma forma ser usado por Deus para trazer o céu na terra. Deus quer abrir você, não é à toa que fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não, eu não nasci na igreja. Eu já usei algumas coisas, mas eu nunca vi porta com cabeça. Mesmo quando eu estava chapado, pastora, eu já vi coisas, mas porta com cabeça, eu nunca vi. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? O Senhor é o Rei poderoso, Ele é o Rei dos reis. Deus quer levantar você, Ele quer abençoar você, Ele quer edificar você, Ele quer abrir você, e Ele quer passar através de você, porque quando isso acontecer, a terra será tomada pela glória de Deus, a terra será tomada pela glória de Deus. E se você não entende que não é sobre você, é sobre Ele através de você, você corrompe o propósito. Você vai prosperar financeiramente, sim, mas não é para você e ponto final. Você vai desfrutar disso, mas é para o Senhor, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Existe um rio para fluir aí. E não cante essa música quando a galera vier aqui, hein? Não que eu não gosto dela, mas não é momento para ela. Cadê a banda? Pode vir aí, o pessoal, para me ajudar também. Vamos fazer um barulho santo aqui, nós temos ainda 10 minutos. É hora de você deixar esse rio fluir. Eu não sei o que precisa, qual é o dique que você construiu, uma crença limitante, um pecado de estimação, uma teologia de estimação, um medo, uma insegurança, uma timidez. Ai, Rony, mas eu sou tímido. Meu irmão, Deus colocou os tímidos e os feiticeiros na mesma prateleira. Cuidado. Ah, mas eu sou fleumático demais. Você que lute. A questão é que existe um rio aí dentro de você querendo sair. E quando ele sair, meu irmão, no mínimo, o mundo, o seu mundo, que é o seu mundo, a sua família, o seu mundo, vai ser encharcado por ele. É dia de você ter esse memorial diante de Deus hoje. Senhor, o que eu preciso fazer para deixar o rio fluir? O que eu preciso fazer? Qual é
a oração perigosa que eu preciso fazer? Qual é a atitude, a postura diferente? Qual é o comportamento diferente? Qual é a postura diferente que eu preciso fazer para deixar esse rio fluir? Ora, babá, babá.